dois pontos principais da reforma tributária que vão impactar aí nos investimentos para quem investe na Bolsa de Valores. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo daquilo que a gente chama de raízes, né, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Já estamos rumo aí aos 150, mas enfim, hoje a gente vai falar quais são esses dois pontos da reforma tributária que vão impactar lá nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Então vamos lá no vídeo. O que acontece, né? Quem acompanha já o plano 5 desde o início sabe que a gente tem dois caminhos para a liberdade financeira que a gente sempre fala, né? Esses dois caminhos, vou ilustrar aqui para vocês, seria o caminho do ganho capital. Sempre eu vou colocar aqui ao longo de um tempo, né, para você ter essa noção aí que o investimento ele vai crescendo ao longo de um tempo. Então você tem aí esse crescimento, vai sofrer alguma volatilidade ao longo desse tempo, obviamente, e aí nesse meio tempo você vai ter aí aquilo que a gente chama de ganho capital, e também você vai poder receber dividendos ao longo desse período, né? Dependendo daquilo que você vai investir. Se vão ser empresas mais focadas no crescimento, né, a gente vai ter dividendos mais baixos. Ou você também pode ter empresas cujos valores estão abaixo daquele valor intrínseco, ocasionando aí, no caso, um aumento daquele pagamento de dividendos, ou seja, o dividend yield é maior. Mas enfim, você tem esses dois caminhos. Muitos influencers vão adotar um ou outro, né? Ou vai falar muito sobre dividendos, esquecer o ganho capital, e outros só estão focando aí no ganho capital através de trades de curto prazo. Aqui a gente tem a visão mais ampla, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui, que o T. Harv Eker fala, né? Se você tem duas coisas boas, então você não escolhe, você pega as duas coisas boas. E aqui a gente está falando ganho capital e dividendos, são exatamente essas duas coisas boas que vocês podem ter. Então, o ganho capital geralmente vai estar atrelado a empresas de crescimento, ou ações de crescimento, que é exatamente o mais foco da nossa solução aqui, a nossa solução, o método VAPT, né? Que é uma solução quant, baseado em ciência de dados, machine learning e inteligência artificial, que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, e também tem a possibilidade de dividendos, ou seja, você pode escolher ou pegar os dois, a gente escolhe pegar os dois. Mas enfim, tem essas duas possibilidades, ganho capital e dividendos. E de que forma a reforma tributária vai impactar nesses dois aspectos? Só um parênteses aqui de como é que funciona atualmente. Então, atualmente, o que acontece? Você tem aí, para quem recebe dividendos, você tem duas possibilidades, principalmente duas possibilidades, né? Aqui ações e fundos imobiliários. Tá? Você tem essas duas possibilidades. Nesse momento aqui, o imposto de renda aqui, IRPF, né? Para essas duas situações aqui, estão em 0%. Ou seja, você não paga nada de imposto de renda nos dividendos e nos rendimentos que você recebe lá dos fundos imobiliários. Então, com a reforma, você vai ter uma situação diferente. A reforma, ela está colocando aí 15% no dividendo, ou seja, você vai pagar agora 15%, ainda não está aprovado, sancionado, está aprovado pela Câmara, mas não está sancionado ainda pelo governo. E nos fundos imobiliários ainda permanece 0%. Se vai ficar exatamente desse jeito é outra história, a gente vai ter que esperar, tá? Mas o outro caminho, que é exatamente o que a gente fala bastante aqui, é o ganho capital. Então, qual é a notícia aqui relacionada à questão do ganho capital? Atualmente você tem a possibilidade de vender aqui 20 mil reais por mês com imposto de renda aí 0%, tá? 0%. A reforma tributária ela está colocando da seguinte maneira. Agora você vai ter a possibilidade de vender 60 mil reais por trimestre. Então agora você vai poder ter essa possibilidade. Um aspecto parece que não muda nada, outro aspecto parece que é interessante. Por exemplo, eu já até comentei essa possibilidade, né? Se você vai viver de ganho capital lá no futuro, né? Você pode, de repente, hoje, vamos considerar esses 20 mil reais. 20 mil reais é um valor bem interessante para quem está buscando uma liberdade financeira. Possivelmente, ou é complemento para quem ganha muito, tem um padrão de vida mais elevado, sei lá, de 30 mil, 40 mil. Mas para muita gente, um padrão de vida de 20 mil reais é um padrão até que suficiente. Mas, com essa reforma tributária, no caso agora você vai ter possibilidade de 60 mil
reais por trimestre. Parece que ficou 6 por meia dúzia, né? Já que se a gente for colocar em 3 meses, vai dar exatamente os mesmos 20 mil reais por mês. Mas existe alguma possibilidade, de repente, o que acontece? Vamos supor que o seu padrão de vida hoje seja 15 mil reais. Então você pega 15 mil reais através de ganho de capital, vende uma determinada quantidade de ações, no outro mês vende 15 mil, no outro mês ainda você teria hoje 20 mil reais para vender. Só que nessa conta aí, nessa futura conta, se for aprovada, né, você vai ter 15 nos 2 primeiros meses, aí você tem 30, e no terceiro mês você já vai ter 30 mil reais disponíveis para vender sem imposto de renda. Então nesse lado aí você de repente poderia estar utilizando, vamos supor aí que seja para as férias, né, para você utilizar para suas férias. Então eu tenho 15 mil naquele terceiro mês para bancar minhas despesas, de mais 15 mil para as minhas férias. Então seria de uma forma interessante. Aí teria uma questão interessante aí envolvida nessa possibilidade de reformular para 60 mil reais por trimestre. É essa uma das possibilidades. A outra possibilidade seria também na questão de rebalanceamento da carteira, né? Vamos supor que você precisa rebalancear a sua carteira, né? Por exemplo, eu tenho uma carteira que eu uso 100% aqui da nossa solução Quant, é uma carteira lá na Clear, ela já está quase no rumo aos 50 mil reais, então eu já vou começar a ter que manipular lá um ganho de capital em torno de 20 mil reais para rebalancear toda a minha carteira lá, da carteira Quant, e aí eu já vou começar a ter esse tipo de problema. E aí com a reforma, com a possível reforma tributária levando aí 60 mil reais por trimestre, ou seja, não depende mais da minha mexida lá mensal, né? Poderia de repente pegar e reformular aquela minha carteira, rebalancear aquela minha carteira lá, girando lá 60 mil reais por trimestre. Claro que vai chegar um determinado momento que isso aí vai estourar. Aí você vai ter que recair realmente no pagamento de imposto de renda. Então seria essa outra possibilidade, né? Principalmente na construção do seu patrimônio aí, de repente utilizando a mesma solução Quant que eu utilizo aqui na Symmetry. Então, repetindo, seria a possibilidade de você administrar melhor esse ganho capital ao longo de um mês, de repente na sua independência financeira, e também na parte de rebalanceamento da carteira. Seria essa outra possibilidade. Ou seja, a reforma tributária ela não envolve apenas a tributação de dividendos, né? Tem essa outra questão que vai impactar no ganho capital, que essas são exatamente as duas possibilidades que a gente sempre coloca aqui no nosso plano 5. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje fica por aqui. É uma ideia geral do que vem por aí na nossa reforma tributária, para ver se vai fechar exatamente do jeito que está, né? Se fechar, a gente já fica planejando aí o que fazer com o nosso dinheiro. Essa é a ideia também do plano 5, né? Já antever também muitas coisas que viram por aí, né? Aquilo que a gente sempre prega aqui, né, dessa possibilidade de ganho de capital, cada vez vai ficando mais forte, né? Porque isso lá nos Estados Unidos é uma possibilidade, né? Lá eles não focam 100% em dividendos, eles também focam na parte de ganho de capital. Assim como é a tendência agora nessa reformulação tributária. Tem esse aspecto, principalmente pela questão da tributação de dividendos, mas também tem esse aspecto aí nessa questão aí envolvendo o ganho de capital, né? Se vai ficar assim, de repente lá no futuro pode aumentar também. Hoje a proposta é 60 mil por trimestre, mas de repente no futuro também aumenta. Certo? Então a gente fica por aqui no nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí, compartilhe com seus amigos. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.